Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um devocional. Hoje, pela madrugada, estava meditando num texto muito lindo que mexeu comigo e me fez refletir e lembrar de quando tudo começou. No último devocional, nós falamos sobre: será que Deus está comprometido com a minha felicidade? Se você ainda não assistiu, dá uma olhadinha no devocional número 1. E vamos para o devocional número 2. Mas antes da gente começar, que tal você se inscrever aí no canal? Que tal você ativar as notificações? Eu estou comprometido em tentar enviar para vocês todos os dias, né, que possível, as meditações que eu fizer da Palavra de Deus. Eu creio que vai ser bênção na minha vida e vai ser bênção na tua vida também. E se você já está gostando disso tudo que temos feito, deixe seu like, compartilhe, comente, fique à vontade, tá bom? Quero ouvir você, quero saber a tua opinião, quero saber se isso que nós vamos falar hoje também vai mexer com você. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aqui em Romanos é um dos livros que eu mais gosto, né? Um dos livros que eu acho mais fantástico da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele se aprofunda em muitas questões, em muitas coisas. E nesse capítulo em especial, muitas coisas interessantes a gente consegue observar, mas esse versículo aqui me quebrou, né? Como diz o bom carioca, me pegou, e lendo pela madrugada, as lágrimas correram pelo meu rosto e eu pude ficar ali contristado, prostrado diante do meu Deus, né? Grato por tudo que Ele fez na minha vida. Eu não sei se você me conhece ou conhece a minha história, mas eu não nasci num berço cristão evangélico, não tive a oportunidade de crescer num lar onde tinha uma Bíblia, embora meus pais são maravilhosos, são excelentes, são os melhores que eu podia ter, e que quem dera se você tivesse pais como eu, mas eu não conhecia Jesus. Então vivi uma vida como um homem normal, como um jovem, e um jovem mundano, um jovem envolvido no pecado, envolvido nas coisas que desagradam a Deus, e por conta desse estilo de vida que eu tinha, até por desinformação, talvez, afundei a minha vida, né? Destruí minha vida em pouco tempo. Perdi as coisas que eu julgava ser mais importante, as coisas que para mim tinham mais valor, e eu me desconectei e perdi essas coisas. Perdi com isso também expectativa de viver, vontade de viver, esperança, sabe? Perdi o interesse, né? Perdi aquela perspectiva de futuro, não tinha mais aqueles planos, aqueles sonhos, né? Interessante, com 21, 22 anos eu já estava nessa condição. Talvez na minha forma de pensar, na minha cabeça, nem tinha mais jeito para mim, eu estava passando um dia após o outro, né? Não sabia que algo podia acontecer, que pudesse mudar a minha história, até que eu encontrei Jesus, né? E esse texto me fez lembrar disso. Fui achado pelos que não me buscavam. Eu não estava buscando Jesus. Eu não estava procurando por Jesus, porque eu não conhecia. A minha perspectiva de Deus era muito superficial para mim. Deus estava lá no céu e tudo mais, distante do meu desejo. Deus não poderia me ouvir, me atender. Deus estava ocupado com coisas maiores, com pessoas mais interessantes, melhores do que eu. Deus tinha muita coisa para fazer do que olhar para mim, né? Eu pensava assim, e as religiões que tinham à minha volta? Nunca fui uma pessoa religiosa até esse momento, nunca tive interesse por religião. Pelo contrário, sempre fui bem crítico, né? Até essa época, crítico com relação a tudo isso, nunca fui muito adepto de religiões, né? Até acreditava em Deus, em Jesus, mas
sem nenhum tipo de conhecimento, né? E eu achei, ou melhor, ele foi achado, ou ele se revelou a mim, ele se manifestou, que ele disse, fui manifesto aos que por mim não perguntavam. Eu não perguntava sobre Jesus, eu só tinha um vazio, uma dor, um sofrimento, fruto das perdas que eu tive, e eu só tinha um poço fundo, do qual eu não tinha mais esperança de sair, né? E eu achei Jesus. E aqui, quando eu li essa passagem, eu me lembro de mim, porque realmente eu não busquei, eu não perguntei por ele, mas no meio dessa jornada eu o encontrei, ele se manifestou a mim. E hoje o meu desejo é que ele se manifeste a você também, que você o encontre, sabe? A minha vida foi transformada, a minha vida mudou, eu passei a entender que existe motivo para viver, existe motivo para ter esperança, para ter alegria, existe um futuro sim, que toda dor passa, né? E que há um propósito debaixo do céu para minha vida, e eu me entreguei a isso. E esse ano faz 18 anos, 19, eu nunca sei se é 18 ou 19, que eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai poder ter a sua realidade transformada, sabe, de uma forma sobrenatural. Né? Muitos com quem eu converso hoje, ou que tenho a oportunidade de ouvir um pouco da minha história, eu não detalhei para vocês, muitos não imaginam que eu pude ser a pessoa que eu dizia ser, que eu disse para eles que eu era, né? Tal foi a transformação que eu pude experimentar, né? E o principal, a transformação interior, esse vazio que foi preenchido, essa angústia que foi curada, esse sofrimento que cessou, essa desesperança, essa falta de sonhos, essa falta de desejo de viver. Isso mudou dentro de mim. E eu quero orar por você para que Deus também possa te encontrar, ou melhor, que você possa achá-lo, ainda que você não esteja procurando, que você possa achá-lo, ainda que você não esteja perguntando por ele, mas eu tenho certeza que ele está interessado em você, na sua vida, em mudar a tua história. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida daqueles que chegaram até aqui nesse vídeo e estão ouvindo essa mensagem, uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que nos leva a crer que há uma solução, há um jeito, há uma saída para nós. Assim como houve para mim, Senhor, eu creio que talvez meu amigo, minha amiga que está ouvindo essa mensagem encontra-se agora num momento de dor, de angústia, de desesperança, de aflição, de sofrimento, um momento ao qual não consegue enxergar solução nem saída e talvez possa até pensar em dar um fim na sua vida, Senhor. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor se manifeste a eles, assim como o Senhor se manifestou a mim, o Senhor se permita ser achado por eles. Pai, se alguns desses que me ouvem, Pai, já estão nesse caminho, mas hoje, Senhor, ainda precisam, carecem dessa transformação, o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, o mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, ele opera ainda hoje, opera, Senhor, na vida dessas pessoas, transforma a sua existência e faz deles, Senhor, o teu povo, Pai, o povo que se chama pelo teu nome, o povo que é mais que vencedor sobre todas as coisas. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. E eu quero falar com você, querido, que chegou aqui e talvez não sabe como dar início e dar um start nisso, na sua vida, nessa mudança, nessa transformação. Eu também não sabia. E hoje eu estava lembrando das pessoas que me ajudaram nesse início, o professor Paulinho, o Sergião, o Almir, o Juninho, pessoas que foram importantes no meu início, pessoas que foram importantes no meu começo, como o pastor Carlos,
e outras pessoas, né, que me ajudaram e me auxiliaram. E hoje pela manhã eu estava agradecendo a Deus e orando por essas pessoas, colocando elas diante de Deus, né? Meu pastor, Kleber, entre outras pessoas, sabe? Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão te ajudar nesse processo, mas primeiro você precisa tomar sua decisão por Jesus. No mesmo capítulo de Romanos 10, diz assim, mas, versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, olha isso, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então que teu coração creia e que tua boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Se os teus lábios e o teu coração entrarem nessa unidade e declararem a mesma coisa, e você hoje invocar o nome do Senhor, você vai encontrar essa salvação, que é o que vai te dar acesso a essa nova vida, tá bom? E que Deus te abençoe. Se você precisar de ajuda, manda mensagem, vou ter o prazer de ajudar você também nesse processo. Fique na paz, não esqueça, curta, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, envie para aquele seu amigo, sua amiga, seu familiar que precisa dessa palavra de esperança e de fé. Deus te abençoe. Não se esqueça, vai chover.